Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal One Spirit. Eu sou o Lucas Novaes e ele é o Christian Botti. E neste vídeo vamos falar de um tema, assim, pelo título do vídeo vocês já devem imaginar sobre o que é que o vídeo é. E é um tema assim bem... Quem é cristão, quem vive nesse ambiente de igreja, sabe muito bem o que é. E muitas pessoas, muitos de vocês devem ter muita raiva disso, que é... Fofoca na igreja. Para quem não sabe o que a expressão fofoca significa, se há alguém que não sabe, né? Se há alguém que não sabe... E alguém que não cometa isso também. Ixi, é difícil quem não comenta fofoca, né? Mas enfim, fofoca basicamente é quando, imagina, eu chego para o Christian e começo a comentar coisas sobre a vida de outra pessoa, normalmente são coisas erradas ou que eu considero erradas, né? Normalmente, mas simplesmente para expor a pessoa, para humilhá-la e depois essa outra pessoa conta para outra pessoa e é a fofoca da igreja. A espalhar coisas erradas sobre uma pessoa, coisas más da vida de uma pessoa, né? Normalmente são coisas negativas, para literalmente humilhar a pessoa. Então está meio que óbvio porque é que isso é errado. Porém, há um porém, né, Christian? Porém, Empoderou e agora... pausa agora. Porém, existe algo que é muito importante saber, que há uma diferença entre comentar os erros de uma pessoa e fofoca. Então é o seguinte, eu posso comentar simplesmente algo sobre a pessoa e isso seria julgar o ato da pessoa, dizer se é algo correto ou não que a pessoa está a fazer. Outra coisa, né, Cris, é julgar a pessoa, não é? Exatamente. Por isso, vamos entender melhor essa questão de julgar o ato e julgar a pessoa. Mas antes, é importante entender e quebrar um paradigma. Muita gente diz, só Deus pode me julgar. Errado. Você está totalmente errado. E um mundo onde ninguém julgasse seria um mundo totalmente descabido e descontrolado. Temos exemplos na Bíblia mesmo, que o próprio Jesus disse. Jesus disse o seguinte, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgates, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão a vós. O tipo de julgamento que Jesus está condenando aqui não é o julgar o ato ao si, mas é o julgamento hipócrita. Jesus estava falando com os religiosos da época que eles eram hipócritas quando julgavam algo que eles mesmos faziam. Ou seja, Jesus não está falando contra o julgamento, está falando contra o julgamento hipócrita. E vendo o mesmo capítulo, no mesmo contexto, em Mateus 7, do 3 a 5, logo em seguida Jesus diz o seguinte, por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão? Porém, não reparas na trave que está no teu próprio olho. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, Jesus disse, não podem cometer o julgamento hipócrita, mas logo depois Jesus diz, como é que você julga se teu irmão está errado se você mesmo não consegue ver? Ou seja, para você saber que o teu irmão está errado e está com argueiro no olho, então primeiro você tem que julgar se realmente a atitude do irmão é certa ou errada, porque às vezes ele apenas discorda de você, mas ele não está errado nesse ponto de vista. Ou seja, há essa diferença no mesmo contexto entre julgar o ato da pessoa e julgar de forma hipócrita. E como vocês devem imaginar, existem diversos exemplos, né, escritos na Bíblia de pessoas que julgaram outras, claro, julgar os atos. Temos um exemplo do apóstolo Paulo, em que ele fala para uma igreja, que é a igreja de Corinto, certo? Em 1 aos Coríntios 6, 5, e ele fala basicamente, ele critica a igreja, né, Christian? Porque a igreja basicamente, ao invés de resolver os seus problemas internos dentro da igreja, ela resolvia os seus problemas a tribunal. E depois há outro exemplo de outro discípulo, também de outro apóstolo, no caso, né? Que é o apóstolo João, em que ele critica um irmão que ele tem um nome muito estranho, né? Sabes o nome? É Diotrefes. Diófretes, uma coisa assim. É crente. É um irmão aí, ele critica-o, né? E ele chamou de quê? Caluniador e mentiroso. Essa dói, né? Essa dói. Para quem não sabe, calúnia é tipo espalhar mentira. Exatamente. É muito do que fofoca é, no geral, né? Só faltava chamar de fofoqueiro. E realmente, então, isso existe. Julgar o ato não é errado. Porque imagina, se a igreja precisa de correção. Se não houver correção na igreja, como é que existe discipulado? Como é que existe liderança? Porque o ser humano não é perfeito. Mesmo o ser humano nascido de novo em Cristo não é perfeito. Ou seja, a igreja está cheia de pessoas que não são perfeitas. Então, se não houver correção, para onde é que a igreja vai, né? É mesmo essa passagem que eu mencionei, 1 aos Coríntios 6:5, ele fala, não há ninguém na igreja de Corinto, não há um sábio que possa julgar, não há ninguém suficientemente sábio para poder dizer isto é certo, isto é errado. Exato. Até porque, pessoal, não há como cumprirmos certas partes da Bíblia sem julgarmos. Como é que nós rejeitaríamos, no caso, as obras das trevas, como está escrito
em Efésios 5:11, se nós não julgamos as obras, nós temos que julgar as obras. Imagina, se determinada pessoa fez uma obra, nós devemos julgar aquela obra. Que tipo de obra foi? Qual é o objetivo? Como é que estava, às vezes, o coração da pessoa? Se nós não julgarmos isso, como é que nós vamos saber se as obras são das trevas ou não? Claro que a gente nunca vai ter a certeza se o coração da pessoa é bom ou mau, mas muitas vezes a própria pessoa demonstra, né? Exatamente. Se o coração dela é bom ou mau, a gente está ali na cara. E então, e muitas vezes Deus pode nos revelar também que a pessoa não está bem intencionada em alguma coisa e tal, e Deus realmente nos revela, é porque a gente tem autoridade para pelo menos chegar na pessoa ou em outra pessoa e chegar lá para corrigir isso. Exatamente. Não para humilhar a pessoa, mas para que a pessoa mude, para que a pessoa melhore e tudo mais. Porque como eu já disse anteriormente, se não houver correção na igreja, não há ordem, basicamente, né? As coisas não acontecem. Apontando aqui uma coisa muito importante, é claro que não devemos julgar a pessoa, mas o pior é que normalmente quem julga a pessoa no nível máximo. Qual é o nível máximo de julgamento? É aquele tipo de julgamento se ela vai para o céu ou para o inferno. Não podemos. A única pessoa que pode decidir quem vai para o céu ou quem vai para o inferno é Deus. Você não tem nada a ver com esse julgamento. Mas agora, como está escrito em Mateus 7,15, para nós julgarmos e tirarmos o disfarce dos falsos mestres, isso sim, através das obras dele, julgando as atitudes dele, nós podemos descobrir quem é falso mestre e quem não é. Isso é um julgamento aceitável. Claro. Mas agora esse, do céu ou do inferno, meu querido, você não tem nada a ver. Até porque a própria Bíblia fala que nós vamos nos surpreender com algumas pessoas que nós vamos encontrar lá e algumas pessoas que não estarão lá. Às vezes a pessoa pode parecer ter boas obras e tal, mas lá, escondido lá no fundo, estava algo errado e a gente não viu. Então não cabe a nós dizer quem vai estar no céu, quem vai estar no inferno. Não é da nossa conta. Verdade. Mas resumindo e concluindo, fofoca é ruim, não só por estares a humilhar a pessoa, mas por estares não somente a comentar algo para corrigir ao sim, mas estás a comentar algo mesmo com maldade no coração. E muitas vezes sendo hipócrita, muitas vezes fazendo a mesma coisa errada que a pessoa, ou até pior, né? Mas porque até quem defende essa ideia de que nós não podemos julgar, eu acho que você está lendo a Bíblia errada, porque a Bíblia inteira te ensina a julgar e avaliar tudo em sua volta. E vamos ser sinceros, normalmente quando a pessoa tem necessidade de dizer porque não é errado julgar, é porque ela própria não quer julgar ela própria. Ela sabe que ela própria, se fossem julgar os atos dela, não teria lá muita coisa boa não, né? Exatamente. E outra coisa, se a gente não pudesse julgar, então não existiria juiz cristão. Como é que um juiz ia ser cristão se a gente não pudesse julgar o dia a dia? Não, e como é que a gente respeitaria a autoridade de um juiz, qualquer juiz aqui na Terra? Como é que a gente respeitaria a autoridade dele para condenar ou não alguém? Existe realmente a necessidade de serem julgados os atos das pessoas. Imagina que alguém comete uma atrocidade contra alguém que tu amas muito. Tu vais querer justiça, não vais? Exato. Tu vais querer que os atos errados da pessoa que fez algo contra alguém que tu amas sejam julgados. Mas porquê é que nós somos hipócritas ao ponto de que quando é com alguém que não nos importa, a gente não se importa que a pessoa receba julgamento? É verdade que tem que haver esse julgamento, né? Sem justiça. Tem que haver justiça. O próprio Deus é justiça. Claro que agora nós vivemos na graça, então nós pecamos e pronto, mas lá no fim vamos saber quem vai estar no céu, quem vai estar no inferno, e vai ter sim a justiça. Então não podemos tirar isso da vida da igreja. Claro que tem que ser tudo em amor, e no próximo vídeo sobre este tema vamos falar sobre como corrigir em amor, entre outras coisas, não é mesmo? Exatamente. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. E agora o mendigo dos likes vai. Você mendigo não, vou dizer sim pra você tomar vergonha na cara e parar de dizer que não é pra ser julgado, que você tem sim que se avaliar. Agora eu posso. Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos. Se achares que a gente fez algo que não se concordam, Deixa nos comentários, manda no canal do Insta. Deixa um comentário. Porque, gente, tem muita coisa aqui, inclusive no quadro Sem Mimimi, que a gente fala que não é base de fé, mas sim interpretações nossas da Bíblia. Ou seja, se vocês não concordaram com algo, não precisa sair criticando, falando, difamando, como nós falamos aqui. Manda uma mensagem no Insta ou deixa mesmo aqui nos comentários. Nós estamos dispostos a debater ideias e tudo mais. Isso pra nós é de boa, já é? Como a gente falou no nosso vídeo sobre amizade, podemos não concordar, mas ser amigos na mesma. Ainda por cima nós que somos irmãos em Cristo, não é mesmo? Então tem que haver isso. Respeito, maturidade. E é nóis.